Nós vamos ver um caso aqui, que é de um homem chamado José. José, ele quando tinha 17 anos, ele recebeu um sonho que seria governador da maior nação da época, que era o Egito. O Egito naquela época era a potência mundial, mandava em todos os países da terra. E Deus disse para ele que ele seria governador daquela nação. E ele foi contar para os irmãos, e os irmãos ficaram com inveja dele, e tentaram destruir aquele sonho que Deus havia dado a ele. E aí, não conseguiram matá-lo, porque o plano era esse, matá-lo. Deus não permitiu. Aquele que tem plano de Deus, sonho de Deus, as pessoas podem investir, os invejosos podem investir, o diabo pode investir, que Deus não deixa prosperar. E aí, venderam ele como escravo. Ele chegou no Egito como escravo. Potifar, que era um grande homem no Egito, um homem rico, próspero, poderoso, gostou de José, tomou ele para trabalhar na sua casa, e começou a ver que José era uma pessoa diferenciada, que Deus era com ele, porque onde José colocava a mão, Deus fazia prosperar. E diz a palavra que Deus abençoou tudo na casa de Potifar, no campo, por amor de José. E ele foi colocado então como mordomo na casa de Potifar. Ele foi colocado ali como administrador. E o que acontece? A mulher desse homem, ele começou a dar em cima de José. Vamos ver esse caso aqui, Gênesis 39, versículo 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E era José formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ainda existe, é difícil acreditar nesse mundo que nós vivemos hoje, que exista gente desse jeito, mas ainda existem homens fiéis, ainda existem homens puros, ainda existem homens honestos, em que você pode entregar tudo na mão dela, que ela não vai te roubar, ela não vai te trair, ela não vai te passar a perna, não vai te enganar e não vai tomar o que é seu. Veja, a mulher do patrão dele começou a dar em cima dele: deita-te comigo. Ele podia fazer igual muitos bobos fazem por aí: agora estou feito, agora eu vou fazer a minha vida, ninguém vai saber, vou ter um caso com ela, vou viver aqui o tempo todo tendo um caso com a mulher do meu patrão, ninguém vai saber, estou bonito. Tem alguns bobinhos que é assim, o diabo oferece o prato para elas, é igual o laço do passarinheiro. O passarinheiro coloca lá o arapuca para pegar o passarinho, coloca o que o passarinho gosta de comer. É assim ou não é? Coloca até um passarinho da mesma espécie que canta, e canta que é bonito. Aí chega lá o bobão e vê, aí tem a arapuca, entra, prendeu, já era. Então tem muitos bobinhos indo nessa, mas José não caiu nessa arapuca, José não caiu nessa cilada que estava armada. Era uma cilada para destruir o plano que Deus tinha para ele. Era uma cilada, sabe, para atrapalhar, para estragar a vida dele. Ele não bancou de bobinho, não. Olha o que ele fez. Porém, ele recusou. Tem que recusar. O diabo vai vir com propostas sujas para você. Diga não. Diga: eu tenho um compromisso com Deus. A minha vida é de Jesus. Meus olhos são de Jesus. Minha mente é de Jesus. Meu coração é de Jesus. Meu negócio é com Jesus. E disse à mulher de seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? É como se ele dissesse assim: olha, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. E a mulher todo dia provocava ele, preparava até roupas sensuais: deita-te comigo, ninguém vai saber. E ele saía fora dela. Porque o pecado, meu amigo, você não enfrenta, o pecado você foge, o diabo você enfrenta. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o pecado não, o pecado você foge.
como José fez, você vai ver. Versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, a mulher estava infernizando ele, todo dia. E aí? E hoje? Não, mulher, você está doida? Eu não vou pecar contra o meu Deus, já falei. Eu tenho um compromisso com Deus, tenho aliança com Deus. Eu sou servo de Deus. E não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e nem estar com ela. O que é isso aqui? Ele estava num certo lugar. Se ela chegar, sabe o que ele fazia? Saia fora, estou longe. Mulher cheia de pombagira, irmão. Queria destruir a vida dele, queria estragar com tudo. E está cheio de gente aí assim, saia fora, pessoal, sabe? Mulheres que poderia arrumar alguém que é solteiro, sabe? Não, a mulher casada não, a mulher casada tem que arrumar mais ninguém, é o marido dela e pronto, e acabou. Mas tem muita mulher solteira que olha para um homem que tem uma aliança, parece que a aliança estiga aquela mulher solteira. Sabia que às vezes tem mulher que só gosta de homem casado? Por isso tem muitos casamentos fora aí destruídos. Homem é a mesma coisa, vê uma mulher com aliança, deixa o demônio estigar. Quer dizer, pelo amor de Deus, a pessoa tem compromisso, já era, é compromisso com a mulher dele. Mas não, você vê, o demônio age. A mulher tinha o marido dela, mas estava dando em cima de outro, só porque era mais novinho. Esse mundo está cheio de gente assim. Às vezes tem aquele coroa, né? Uma família bonita e tudo. Aí vem a novinha, com tudo em cima. Aí fica todo bobo. Ah, vai ser a oportunidade da minha vida, vai ser a oportunidade da sua destruição. Que acha que aquela moça novinha quer alguma coisa? Quer nada, quer a aposentadoria dele, está vendo, já está quase morrendo mesmo. Eu estou falando sério. Quer o dinheiro dele. E o bobão vai, estraga a família, fica envergonhado diante dos filhos. O que mais tem aí fora é isso, pessoal. Não se engane, não. O mundo está contaminado. Esse mundo está podre. As pessoas estão, sabe, vivendo uma vida de pecado, achando que é normal, e não é. Volto a dizer, Jesus pagou um alto preço para vivermos uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de comunhão e compromisso com Ele. Mas todos os dias o diabo vai tentar você, como tentava José. De alguma maneira o diabo vai tentar sujar você. De alguma maneira o diabo vai tentar atrapalhar o plano de Deus para a sua vida. Por isso que você tem que estar sempre atento, ligado no trono de Deus e pedindo para o Senhor: não me deixe cair em tentação, mas livra do mal, Senhor. E quando perceber, sai fora, meu amigo. Fica brincando com o pecado não, sai fora. Versículo 11. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali, só ele e ela. Olha o diabo como ele é sujo. Preparou todo o ambiente propício para que o pior acontecesse, o pecado. Quer dizer, agora ninguém está aqui, ninguém vai saber. E mesmo assim ele não quis. Versículo 12. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Aí ela se sentiu envergonhada, humilhada por conta disso, que ele não quis saber de nada com ela. Aí tentou incriminá-lo. Deu um grito, como se ele estivesse tentando forçá-la a se deitar com ele. Aí ele foi preso injustamente. Deus deu até um livramento, que ele podia ter sido morto, que era um escravo. Estava lá como escravo. Então, a vida de um escravo valia o que lá? Nada. Mas Deus deu o livramento, não deixou Potifar matá-lo, não deixou ninguém matá-lo, mas ficou preso 10 anos. Depois de 13 anos de luta, Deus o promoveu, Deus o exaltou. É assim que acontece. Quando você não cede ao pecado, quando você não cede ao mal que está te perseguindo, você fica firme com Deus, vai chegar o tempo da sua exaltação. Vai chegar o tempo que Deus vai falar: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Imagina o quanto José estragar, se ele tivesse cedido a esse pecado. Porque Deus o enviou lá ao Egito, sabe como? Como um salvador. Porque ele foi responsável de salvar o Egito da pior crise que o Egito havia passado na época. 7 anos de fome. Todo mundo estava ao redor do Egito perdendo tudo que tinha, casas, fazendas, tudo, passando necessidade mesmo. Só no Egito tinha alimento. Se ele tivesse cedido àquela tentação, aquele pecado, ele ia colocar tudo a perder, inclusive a família dele.
E tem algumas pessoas que não têm juízo na cabeça, que estão colocando tudo a perder. Não somente a vida delas, mas a família também. Porque está deixando o pecado ser mais forte. Porque está achando que o que está fazendo de errado não vai dar nada. E já está dando. Não vai nessa. É melhor sair fora e acreditar que Deus tem algo melhor para você. Coloque aí para mim no telão, por favor, Provérbios 28:13. Olha o que diz, Provérbios 28:13. Deixa ele colocar ali. O que encobre as suas transgressões, o que acontece com essa pessoa? Nunca. Ah, mas eu dou duro, pastor. Oh, eu levanto de madrugada. Antes do sol nascer, eu já estou de pé. Eu durmo tarde, pastor, eu dou ralo. Não vai prosperar. Tem gente que trabalha 2, 3 empregos e não prospera. Porque o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão das dores. Tem gente comendo o pão das dores, quando poderia estar permitindo Deus edificar a casa dela. Deus está à frente dela, abençoando, abrindo as portas, prosperando e dando o melhor. O diabo não tem nada de bom para dar para nós. Quem tem de bom para dar para mim e para você é Deus. E ele diz: se quiserdes me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Deus vai falar de um lado e o diabo de outro. Cabe a você a quem você vai ouvir, a quem você vai obedecer e a quem você vai servir. Isso vai definir os resultados que você terá na sua vida. E quando terminar aqui, para onde você vai? Se para o céu ou para o inferno? Quem escolhe é você, não é Deus, porque Deus já escolheu. Ele escolheu, e não só escolheu, como fez mais do que isso. Enviou o único filho dele para pagar um alto preço pelos seus pecados, para que você pudesse morar no céu. Agora, se você desprezar o Filho de Deus, não crer e viver uma vida de qualquer jeito, porque você acha que você manda em você, que você é dono de tudo, você vai se dar muito mal. Você não manda em nada. Você não é dono de nada. Dono de tudo é Deus. Foi Ele que criou. A Bíblia diz que Ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tudo é dele. E porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós temos que criar juízo na cabeça. Porque do pó nós viemos e para o pó voltaremos. Mas o Espírito voltará para quem? Para Deus. E haverá o dia do acerto de contas. Não brinque. Não vá nas ideias desse mundo. O que importa é ser feliz. Você pode fazer o que der na sua cabeça. Você é dono de você mesmo? Não. Nós temos um dono. E esse dono se chama Jesus, que pagou um alto preço e comprou povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. E Ele nos quer reinando aqui na terra, dominando sobre o pecado, dominando sobre as tentações, não se entregando ao mal, mas vencendo o mal com o bem. Então diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Deus tem misericórdia para você. Lembra do Acã? Antes de ele fazer a coisa errada, Deus deu o toque: não faça, não vá. Ele não aceitou a misericórdia. Ele não aceitou os toques de Deus. Se deu mal. Tem muita gente fazendo o mesmo. Deus está dizendo: não faça, não vá, não toque. E a pessoa, vai dar nada. O diabo até tenta mostrar pessoas que estão no erro e que aparentemente estão dando certo. Olha lá, ele está fazendo já. Está bem, está feliz, está nada. Está vivendo uma vida de aparência. Não queira viver uma vida de aparência, queira viver uma vida de verdade. Jesus tem uma vida de verdade para você. Acredite, Ele vê tudo. Coloque aí para mim, por gentileza, Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Olha o que diz. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão aonde? Todo lugar. Fazendo o quê? Contemplando os maus. Os olhos do Senhor estão vendo tudo. Deus não está vendo nada, está vendo tudo. Segundo Crônicas 16, 9. Coloque aí também, por favor. Segundo Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, nada se esconde aos olhos dele, para mostrar-se forte
para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Você quer ver esse Deus forte se mostrando perfeito para com você? Então, meu amigo, faça o que é reto aos olhos dele. Santifique-se. Você é templo de Deus, você é santuário de Deus. Tira toda imundícia, que é o que nós vamos ver que o rei Ezequias fez em 2 Crônicas 29. Abra lá comigo sua Bíblia. 2 Crônicas 29. Esse homem fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que ele fez agradou aos olhos do Senhor. 2 Crônicas 29, versículo 1 em diante. Diz assim. 2 Crônicas 29. Se alguém precisar de ajuda, pode pedir aí, tá bom? O pessoal vai até você te ajudar. Versículo 1 diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o quê? O que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Davi não era o pai diretamente de Ezequias. O pai diretamente de Ezequias era Acás. Só que esse Acás foi um mau exemplo. Ele fez o contrário, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por que então o Ezequias pegou Davi como referência? Porque o pai dele não era um bom testemunho para ele. E aqui eu quero dizer um recado para os pais. Tem pais que infelizmente estão sendo um péssimo testemunho para os filhos. Estou dizendo que seja você, principalmente aí fora. Eu já vi caso de pai que tem filho homem e diz: aí meu filho, cata todas as minas aí fora aí, dá moleza não. Você é infeliz, irmão. Eu queria ver se ele tivesse uma moça, ao invés de ser um menino, ele tivesse uma moça, e os caras pegassem a menina dele. Seria pensar desse jeito. O que tem de pai que é covarde, você é um covarde, você é um babaca, desculpa, é um idiota. Um pai que age dessa maneira e ensina isso para o filho, está ensinando completamente errado. Tem que ensinar a coisa certa. Ô filho, não vai viver uma vida errada, ficando com um com outra. Não, assuma um compromisso. Veja a pessoa que você quer namorar. Se você gostar dela, veja se ela realmente quer um compromisso sério com você. Já começa um relacionamento para ter uma família. Veja se a pessoa que tem uma família com você. Ensinar a coisa certa. E respeite tudo no seu devido momento. Mas não, o mundo hoje ensina completamente o contrário, completamente errado. Então, o pai aqui de Ezequias não era um bom testemunho. Então, ele foi pegar o testemunho de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Aí diz o 3: ele no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e fez o quê? As reparou, reformou, restaurou. Sabe quem é essa casa que precisa dessa restauração, dessa reforma hoje? Aponta para você: eu. Que nós somos a casa do Senhor. E às vezes nós estamos como aquela casa, sabe, que está precisando daquela reforma, que a casa está toda despedaçada, cheia de mofo, buraco, o cimento, o reboco já está caindo, parece estar apodrecido, está precisando de chamar um bom pedreiro e fazer aquele reparo, arrancar tudo aquilo que não presta, aquela coisa podre, e colocar algo novo. Às vezes está assim a nossa vida, precisamos de uma reforma, de uma limpeza, sabe, tirar a ferrugem, tirar tudo que não presta mesmo. Aí diz o 4: e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos o quê? Agora. Meu amigo, tem coisas que não dá para deixar para depois. É agora ou amanhã pode ser tarde demais. É agora. Tome uma decisão hoje. Deixa para amanhã não. Deus, eu vou sair daqui decidido a mudar. Mas não é voto de tolo não. É voto de verdade. Deus, eu vou mudar mesmo. Eu vou tomar juízo na cabeça. Eu vou levar o Senhor a sério. Eu vou honrar o Senhor. Tem gente que às vezes faz voto de tolo. Está chegando 2024. Virada de ano é um tempo em que as pessoas fazem muitos votos. Eu vou ser fiel a Deus,
eu vou vir para a igreja todo domingo, eu vou abandonar as amizades erradas, eu vou passar a ser dizimista fiel, ofertante fiel, mas a pessoa todo ano está fazendo esses votos e não cumpre. Então, tem que fazer o voto fiel mesmo e honrar. E santificai o quê? A casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram, quer dizer, passaram dos limites, e tem gente transgredindo, quer dizer, passando dos limites, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Meu amigo, nós temos que fazer o que Ezequias disse: santifica a casa do Senhor, tira do santuário a imundícia, e como eu disse, essa casa somos nós. Segura que nós vamos voltar. Eu quero provar para você na palavra que essa casa somos nós. Coloque aí para mim, por favor, no telão, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O que é prostituição? Aí fora a prostituição é quando a pessoa pega o corpo dela e vende para ganhar dinheiro. Não é só isso não. Prostituição ou fornicação, como a Bíblia diz, é a pessoa viver uma vida de casado sem ser casado. Isso na palavra é fornicação, é prostituição. A palavra orienta que a pessoa que quer viver uma vida de casado, ela tem que casar. 1 Coríntios 7. É melhor casar do que viver abrasado. Para que viver no pecado? Você quer viver uma vida, sabe, de casado? Então case. Não viva na fornicação, na prostituição. Deus está mandando fugir. Foi o que o José fez. Ele fugiu, saiu fora. Não quis. Aí diz mais lá. Continue. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois o quê? De vós mesmos. Lembra que eu falei? A pessoa diz: eu sou dono de mim, eu faço o que eu quiser. Você pode até fazer o que você quiser. Poder não pode, mas já que a pessoa não quer obedecer à palavra, mas não se esqueça que depois você vai pagar a conta. E tem pessoas que já estão pagando a conta, porque está vivendo uma vida completamente imoral, devassa. Esses dias eu vi uma matéria do aumento de doenças sexuais, HIV e outras doenças. Quer dizer, por quê? É o casal que fica transmitindo essas doenças? Casal que vive ali a vida deles, na pureza? É lógico que não. Essas pessoas que um dia está com um, outro dia está com outro, vive de qualquer jeito, não sabe quem é o pai dos filhos, engravida na noitada, com a cara cheia, depois aborta. Aí você vê essa sociedade destruída, afundada no pecado, lutando, sabe, por coisas erradas. Por quê? Porque não tem temor algum com Deus. Aí a conta vem, e a conta é cara, e doída, sofrida. Aí diz mais: e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Terminou? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? Glorifique a Deus, quer dizer, ofereça o seu corpo como sacrifício a Deus. Ofereça o seu espírito como sacrifício a Deus, como algo que vai agradar a Deus. No capítulo 3, versículo 16, olha o que diz. Capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, o que Deus vai fazer? Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que é quem? Nós, é santo. Não pode ter contaminação. Santifica, meu amigo. Faça como o rei Ezequias. Tira a imundícia do santuário. Tira a imundícia do templo. Se é no seu pensamento, pede para Deus: Deus, purifica a minha mente é muito poluída. Se é nos seus olhos, peça para Deus: Deus, santifica os meus olhos são muito sujos.
Se é nos seus ouvidos, peça para Deus: Deus, limpa os meus ouvidos. Eu só gosto de ouvir coisa suja, picante. O que for, meu amigo, pede para Deus passar a vassoura, fazer a limpeza. Amém? Mas pede mesmo querendo, com vontade. Deus vai te lavar, vai te limpar, vai te santificar, e você vai ser uma pessoa que vai agradar a Ele, porque a santidade agrada a Deus, e sem santidade ninguém consegue realmente agradá-lo. Segundo aos Coríntios 6, versículo 14. Segundo aos Coríntios 6, deixa ela colocar ali. Eu só estou colocando aqui para adiantar, para ficar mais rápido, tá bom? Ora, Deus, não, é segundo aos Coríntios, você está na primeira aí. Segundo aos Coríntios 6, versículo 14. Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial, o maligno? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha o que Deus vai dizer agora: pelo que o quê? Sai do meio deles. Do meio de quem? Dos pecadores. Tem um provérbio aqui no capítulo 1, não precisa de abrir lá não, Provérbios 1:10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. O que a mulher de Potifar queria fazer com José? Pecar. Ele consentiu? O que é consentir? Concordar. Não, saiu fora. Ele fez o que Deus mandou: sai do meio deles. Onde ela chegava, ele fazia o quê? Caía fora, evitava. Eu não quero saber de nada com você não, mulher, você está doida? Você tem marido, não vou manchar minha reputação por causa de você não. Não queria saber. É assim que nós temos que agir, firme e forte. Com o pecado não se brinca. Aí diz mais lá: sai do meio deles. Agora não é para você se tornar uma pessoa antipática. Isso não quer dizer que você vai se tornar um antissocial. Você vive no meio de pecadores. Jesus vivia no meio de pecadores, comia com pecadores, mas não fazia o que eles faziam. Aí está a diferença. Quem está entendendo? Você pode comer com o pecador, sair com o pecador, o que você não pode fazer o que ele faz. Porque esse mundo está cheio de pecador, pessoal. No seu trabalho, na faculdade, em todo lugar. Não é para ser um antissocial. Não, o pastor falou que tem que sair do meio dele. Não é isso. Cumprimenta, seja, sabe, amigo das pessoas, só não vai fazer o que elas estão fazendo. Quando elas te convidar para fazer a coisa errada, não vá. Os jovens, às vezes são convidados para fazer uma fita. Eu não sei se aqui também é fita que se fala, mas quando é para fazer um roubo, levantar um dinheiro, lá em São Paulo fala assim: vamos fazer uma fita? Aí o jovem bobão vai, tem uma fita ali facinho, a gente consegue levantar uma grana. Ao invés de ele sair fora, ele vai. E às vezes não volta mais. Deixa a mãe chorando, o pai chorando. Quantos bobão caem nessa? Não vai, não vai. Sai fora. A pessoa está te convidando para fazer a coisa errada, não vai. E não perca a oportunidade de convidar ela para fazer a coisa certa. Para vir à igreja para buscar a Deus. Não perca a oportunidade de dar o seu testemunho. Não, já fiz muita coisa errada, mas Deus me lavou, Deus me santificou, Deus me libertou, e Ele quer fazer o mesmo na sua vida. Inclusive, domingo tem culto na igreja, eu quero que você vá comigo. Você topa? A pessoa não tem vergonha de te chamar para fazer coisa errada. Você não pode ter vergonha de chamar para fazer a coisa certa. A pessoa não tem vergonha, às vezes, de mandar vídeos, sabe, com coisas até sujas, e se manda para você porque você permitiu. Porque a primeira vez que a pessoa manda e você corta, a pessoa não manda mais. Você não deve também ter vergonha de mandar coisa limpa para ela, para limpar ela, com a palavra de Deus que vai edificar a vida dela. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis o quê? Nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É isso que Deus quer, que façamos a purificação do templo, e esse templo somos nós. Volte lá para 2 Crônicas, nós paramos no versículo 6,
É o versículo 7 agora. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas. Sabe o que é isso daqui? Tudo que vem de Deus, eles não queriam saber de nada. Não é exatamente o que nós temos visto acontecer nesse mundo? As pessoas não querem saber de nada com Deus, só quer saber de pecado, de imundícia, de comida, de bebida, de viagem. Sim ou não? Estou dizendo que seja você está aqui porque você quer Deus. Mas muita gente aí fora não quer. Não são todos, muitos querem, mas a maioria não quer. O que fala de Deus, a pessoa está correndo. Ao invés de correr do pecado, a pessoa está correndo de Deus. Ao invés de correr da coisa errada, a pessoa está correndo de Deus. Verdade ou não? É triste. Apagaram as lâmpadas. O que é isso? Não quer saber da palavra. Porque quando a pessoa não quer saber da palavra, ela está apagando as lâmpadas. Pois lâmpada para os nossos pés é o quê? É a palavra. A pessoa não quer saber da palavra. Não quer saber da palavra que vai iluminar, então ela vai ficar em trevas. Só isso. Deus está querendo iluminar a pessoa com a palavra, está trazendo a palavra para limpar a pessoa, para libertar a pessoa. Ela não quer? Tá bom. Bom entre aspas, né? Bom não está não. Vai ficar em trevas, vai ficar mal. Continuando. E não queimaram incenso. Incenso para nós hoje é as orações, é a vida de comunhão. Quer dizer, não fizeram uma vida de comunhão. A oração é a comunhão. Nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou o quê? A perturbação. É o que o pecado traz. Perturbação. É a assolação. É pior do que destruição isso daqui. E é o assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Aí as pessoas que conheciam aquele povo, era um povo forte, abençoado, e viu naquele estado de destruição, não acreditaram e fizeram assim. Como é que pode uma coisa dessa? Não acredito que esse povo está desse jeito. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram, por isso, em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor. Deus colocou no meu coração que nós temos que fazer uma aliança com Ele, assumir um compromisso sério com Ele. Tem gente levando a vida de brincadeira. Esse dia eu estava pensando, falei, meu Deus, quanta gente está brincando com a vida. A vida não é brincadeira não, pessoal. A vida é muito séria. Tem um momento que você pode brincar, se divertir, passear, tirar férias, tudo com Jesus na vida. Leva Jesus com você. Mas a vida não é brincadeira não, a vida é séria. E quem está levando a vida de brincadeira vai pagar um preço muito caro. Porque a vida não é brincadeira. A vida é coisa séria. Muito séria. Tem que fazer um concerto com o Senhor. Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, meus filhos meus, não sejais o quê? Negligente, quer dizer, não sejam relaxados. Não trate isso de qualquer jeito. Pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes e para ser de seus ministros e para queimardes incenso. Olha que honra. Mesmo sabendo que estamos, que somos pecadores, que fazemos o que é mal aos olhos dele, ele não quer que continuemos a ser, ele está nos escolhendo, nos chamando, para tirar do meio do pecado, da sujeira, da imundícia, para estarmos diante dele, em santidade, em comunhão. Pule para o versículo 15, e ajuntaram seus irmãos, e se santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que se acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de quê? De Cedron. Jogaram lá de cima de um penhasco, lá embaixo era cheio de pedras, e esbagaçou tudo aquilo que não presta, mostrando que realmente eles não queriam aquela imundícia no santuário. Se desfizeram do pecado, se desfizeram daquilo que não agrada a Deus, e é o que Deus espera que cada um de nós façamos. Façamos uma limpeza na nossa vida, nos examinemos, como a paz, examine-se o homem
a si mesmo. Temos que fazer um exame. Jesus, eu não quero mais essas coisas na minha vida. Eu não quero mais vícios. Eu não quero mais engano. Eu não quero mais pecado. Eu quero o Senhor. E Ele virá. Se Ele vê que esse desejo é verdadeiro, Ele virá e Ele te ajudará. Para terminar, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 23. 23 e 24. Versículos 23 e 24. Algumas pessoas estão ali procurando ainda. E o mesmo Deus de paz vos santifique em quê? Em tudo. É o que você tem que pedir para Deus. Deus, eu quero santidade em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, se prepare, porque Jesus voltará, e Ele quer encontrar você santo. Ele quer encontrar você preparado para se encontrar com Ele. Fiel é o que vos chama. Chama para quê? Para a pureza, para a comunhão, para a aliança, para a santidade. O qual também o quê? Fará. Fará o quê? Fará a santidade. Fará aquilo que você buscar, desejar, almejar. É mais dele? Ele fará. É crescer na graça dele? Ele fará esse crescimento acontecer. O que você almeja dele, Ele fará. E vale a pena. Vale a pena. Coloque no seu coração essa palavra. Pratique essa palavra. E depois você vai voltar a me agradecer. Pastor, obrigado, aquela palavra me salvou. Aquela palavra salvou a minha família. Salvou o meu casamento. Eu estava destruído, derrotado, envergonhado. Eu estava caminhando para isso. Mas a misericórdia de Deus me alcançou. O amor de Deus me alcançou. E se eu estou aqui, é por causa daquela palavra que o Senhor pregou e eu deixei entrar no meu coração. Amém? Não se feche para a palavra. O povo, infelizmente, nós vemos lá em 2 Crônicas 29, eles se fecharam. Apagaram as lâmpadas. Não se feche não. Se abra para a palavra, se abra para Jesus, porque Ele está aqui, ó. A porta e bate. Se você ouvir a voz dele e abrir a porta, ele vai entrar. Sabe o que é isso? Estou à porta e bato? É nos chamando para um despertar. É dizendo, acorda para a vida. Acorda para me servir, para me honrar, para viver na minha presença, para andar na minha presença e para ser perfeito. Amém? Vamos aplaudir bem forte.